milhões de anos. Em 2010, 90 tem mais de 4 milhões e em 25, 135 cidades serão megacidades. Jovens, eu estou falando daqui a 15 anos, não estou falando meus bisnetos, estou falando meus filhos, meus alunos. Percebem? Então, esse salto, cidades maiores de 1 milhão de habitantes, 322. Quer dizer, 639 cidades daqui a 15 anos terão mais de 1 milhão de habitantes. Porto Alegre tem 1 milhão e 300 mil e já achamos que tá bom assim, mantém aí, mas parece que a coisa não mantém aí. Enfim, há uma inércia populacional, aqui é o crescimento da população urbana e aqui é o crescimento da população rural. Em 2008, a população urbana ultrapassa a rural e nós somos definitivamente uma espécie urbana. Ou seja, nós somos o sapiens sapiens urbis, se quiser, definitivamente. E olhando esses gráficos aqui, há uma inércia que nos diz que em 2050, logo ali, daqui a 40 anos, logo ali, nossos filhos, logo ali, a população mundial será de, em torno, uma visão otimista, 9 milhões de habitantes, dos quais 70% urbanos. Ou seja, 7 bilhões de habitantes serão urbanos daqui a 40 anos. E hoje, nós somos 3,6 bilhões de urbanos. Então, nós somos 7 bilhões hoje e vamos para 9 em 40 anos. Mas nós somos 3,6 bilhões de urbanos e vamos para 7. Entenderam? Esse é a inércia humana que está ali. É sobre isso que nós temos que pensar para falar de meio ambiente, se nós queremos de fato entender o assunto. Bom, está aqui eu prometi, nossas escalas. Então, lá na Grécia Antiga, a cidade tinha ali 0,4 quilômetros quadrados ali, e uma cidade hoje gigantesca, ela tem 10 mil quilômetros quadrados e um conjunto de cidades gigantes podem ter até 138.700 quilômetros quadrados. Vocês já imaginaram uma cidade desse tamanho? É inimaginável, mas ela existe. É a realidade, não é a imaginação. Onde está a vila ali? Ali estaria a vila. Você vê a vila? Essa aqui parece que é o Sol, a estrela gigante, Antares, e ali parece que é o Sol. Quer dizer, as vilas dos nossos avós, bisavós, elas já não aparecem mais, elas já não têm mais significado nessa nova escala da condição humana. Certo? Vamos avante. Porto Alegre, Porto Alegre, a gente tem a ideia de que nós somos aqui 1 milhão e 300 mil habitantes, Canoas é lá longe, Viamão é bem longe, Novo Hamburgo também. Essa é a ideia que a gente tem. Mas quando você olha uma imagem de satélite, estão todos aqui, Porto Alegre, Canoas, Sapucaí, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Dois Irmãos, Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada, Viamão. Isso é uma cidade só, uma cidade só. Nós somos 4 milhões e 200 mil numa cidade só. Porto Alegre, Gravataí, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo é uma mega cidade. Nós somos uma mega cidade. Então isso é um pouco difícil para nós, porque nós, na nossa cultura, nós temos assim, eu sou porto-alegrense, Porto Alegre vai até o Rio Gravataí, depois é Canoas, depois é Gravataí, depois é... Então a gente acha que aqui, só esse detalhe parece nos fazer estar, entre aspas, a salvo de alguma coisa. Aí você olha assim mais satélite e diz, estamos numa cidade só. Aí você não entende por que as ruas estão cheias, por que a vida e a rotina urbana tem se transformado. Você não está comprando muito caro, é verdade, mas está acontecendo um fenômeno. As pessoas hoje moram em Porto Alegre e trabalham em Alvorada. Quer dizer, aquela ideia de que Alvorada é dormitório, que Canoas, ela não tem mais. As pessoas moram em Novo Hamburgo e trabalham em Canoas. Moram em Canoas e trabalham em Gravataí. A vida está assim. Desenvolvemos realmente. Só que vem mais coisas junto. Então vocês podem agora entender por que um
um evento como aquele da mortandade de peixes no Rio dos Sinos aconteceu. Quer dizer, 100 toneladas de peixes mortos. Tá? Como é que é possível isso? É que uma cidade gigante, ela muda o seu estatuto dinâmico, certo? A sua entropia, a sua complexidade. As instituições se tornam pequenas, elas não conseguem mais dar conta. O cidadão quer mais fiscais, quer mais cadeias, quer mais... Mas quem é que dá conta? É que a complexidade ela escapa à nossa capacidade humana institucional de governarmos. Percebe? Então é um outro nível de complexidade. Por isso que as coisas nos dão uma percepção assim, de potência, enfim, né? O que é isso? Isso é uma percepção muito importante, né? Que mostra que há algo aí, um fenômeno aí, que não é o usual, né? Que nós estamos acostumados na nossa cultura. Bom, Porto Alegre ainda está numa situação razoável. Vamos ver outras situações. Vamos falar lá da costa leste dos Estados Unidos. Aqui está Washington, D.C., né? E aqui estão as cidades da cordilheira urbana, né? Do leste americano. Washington, Filadélfia, Baltimore, Nova York, Boston. Ó. Todas essas cidades são cidades gigantes e aqui elas compõem uma cordilheira urbana. Já ouviram falar de cordilheira urbana? Está aí, uma cordilheira de cidades gigantes, né? Toda essa cor aí, amarelo, vermelha, tudo isso é cidade. Está aí a cidade de 138.700 quilômetros quadrados. Né? Quem é que dá conta disso aí? Hein? Isso aí é uma coisa realmente gigantesca. 80 milhões de pessoas. Bom, as cidades não são artefatos pequenos. Tá? As cidades realmente adquiriram tamanhos que já estão a perder de vista. Tá? E isso não vai só afetar a água do rio, o peixinho, a baleia. Isso aí vai trazer distúrbios dentro da cidade. E são esses distúrbios que nós temos que prestar atenção, porque são eles que nos atingem. Tá? Então eu vou falar rapidamente assim, de 4 distúrbios: os geométricos, que são decorrentes do tamanho urbano; o metabólico, que são decorrentes das funções urbanas, né? Que é importar coisas e exportar coisas; o distúrbio da cultura, que me parece que é um dos mais importantes e que menos se presta atenção. Então a gente acha que o meio ambiente é um problema do técnico ambiental e não é um problema da cultura, né? Então é o mesmo que secar gelo derretendo, né? Então queremos que os técnicos do meio ambiente resolvam as coisas, mas né, não adianta, né? Não há como resolver todo um problema que é da cultura. O problema cognitivo, será que nós estamos conseguindo enxergar o que temos que enxergar? Né? E se nós temos capacidade de construir então uma cultura urbana sustentável. Né? As cidades, então, elas não são compreendidas na sua dimensão. Nós ainda achamos que as cidades são artefatos pequenos, como nos contaram nossos avós, a cidade dos nossos pais, né? Eram, claro, cidades menores do que hoje. Então a ideia que nós temos é que nós subimos numa torre, mesmo inclinada, né? E que nós conseguimos enxergar ali o limite entre o urbano e o rural, a natureza, ver o vizinho, né, que está mudando o jardim, etc. Ou seja, temos a noção de que subimos na torre e olhamos a cidade e cabe na nossa vista. Né? Mas, na verdade, as cidades estão apertadas. Né? Nós já não conseguimos nem olhar para os lados. Né? Só nos resta andar em frente, né? No contexto de um rio urbano. Né? Já não distinguimos o que é urbano e o que é natural. Esse valão é um rio ou é um valão? O que é isso aí? Né? Não sabemos. Né? As cidades já são enormes, são mares urbanos sem fim. Mares urbanos, mares, sem fim. Né? Ali está Tóquio. Ó. Tóquio. As cidades, só vemos por inteiro aqui. Né? São Paulo, vista então na imagem de satélite, 17 milhões de pessoas. Ou então Nova York, aqui também, né? 17 milhões de pessoas. Aqui é Manhattan,